sou a Bia Barros e sejam bem-vindos para mais um vídeo. É uma flâmula de gatinho, então vem comigo aprender. Para começar, eu vou fazer as letrinhas e eu tô utilizando aqui o termocolante, né? Para quem não conhece, esse aqui é o termocolante. E aí eu vou usar aqui o gabarito de letras, né? O gabarito de alfabeto, para poder riscar aqui as letrinhas que eu quero. E eu vou riscar assim mesmo, tá? Sem ser de trás para frente, né? Vou riscar da forminha certa, porque eu vou colocar ele no feltro e no tecido, porque eu quero que a letrinha fique bem alta, tá? Então, se você for riscar, se você for colar, né, apenas no tecido, você tem que riscar as letrinhas do lado contrário, tá? Terminei aqui de fazer a palavrinha que eu queria, né, que é Feliz Miau. Vou cortar aqui o termocolante. Vou pegar aqui o meu feltro, e o feltro é a parte que vai ficar atrás, tá? Então eu vou começar por ele. Posiciono aqui o feltro e vou passar aqui o ferrinho até colar certinho, tá? Tomem cuidado com a tábua de corte, porque a tábua de corte não suporta calor. Agora que eu cortei aqui todas as letrinhas que eu precisava, olha só, ficou assim, ó, tá vendo? Tá ao contrário, né, as letrinhas. O E tanto faz, né? Mas essas letrinhas aqui, ó, se vocês olharem, estão todas ao contrário, tá? Vou pegar aqui o tecidinho que eu vou querer fazer a estampa. E aí eu vou colocar ele aqui em cima da tábua de passar, porque agora o tecidinho é muito fininho, né? E eu não quero estragar a minha base de corte, então eu vou posicionar aqui em cima da tábua de passar. Vou tirar esse papelzinho aqui que tá atrás, né? Do adesivo. E, olha, presta atenção na estampa, tá? Se a estampa tiver um lado, você tem que colocar todas pro mesmo lado, tá bom? A minha estampa, como ela é assim, toda floralzinha, tanto faz se eu colocar de lado, né? Não tem problema. Vou posicionar as letrinhas aqui no tecido e vou fazer a mesma coisa. Vou passar o ferrinho. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho pra vocês. Olha só. Fiz aqui as minhas letrinhas, agora eu vou reservar. E agora a gente vai fazer o gorrinho, né? Onde vai ficar o nosso gatinho. E aí eu tô usando aqui o gabarito de gorro. Cortei aqui e eu vou mostrar pra vocês como eu vou cortar ele. Ó, vou fazer um risco aqui, ó, na diagonal, começando de baixo. Meio redondinho, tá vendo? Até a pontinha lá de cima. E aí, ó, desse jeito aqui. E aí eu vou riscar do mesmo jeito, só que pra baixo, ó. Vou fazer uma boca, né? Vai ficar assim, ó. Mais fácil de explicar. Cortei um assim e cortei um que vai encaixar aqui, tá vendo, ó? E por que eu cortei esse bico? Pra parecer que está sendo pendurado, tá vendo? Eu queria que o meu tecido tivesse uma cor, aliás, o meu gorrinho tivesse uma cor, então eu coloquei aqui um tecido e eu vou encapar essa parte aqui do feltro com tecido. E se você for fazer no EVA, você pode usar o EVA estampado, ou você pode já forrar ele também, né, com um tecidinho ali, fica bem legal, tá? Vou posicionar aqui frente com frente e vou pra máquina e vou passar uma costurinha desse ladinho e desse ladinho, tá? E ficou desse jeito. Eu também costurei aqui a parte de cima, ó, e deixei aqui abertinho, né? Pra poder colocar o gatinho aqui dentro depois. Vamos reservar essa parte. E agora a gente vai fazer, claro, o gatinho. Para isso eu tô usando este gabarito aqui. Cortei aqui 2 vezes da cabeça. E cortei a orelhinha separada em 2 cores, tá? No amarelo mais claro e o amarelo mais escuro, para poder fazer a parte de dentro da orelhinha. E a parte mais clara eu vou fazer um risquinho aqui, ó, desse jeito, e vou cortar. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Pra parecer, né, que a orelhinha tá dobradinha. E depois que eu costurar tudo, eu vou posicionar ela aqui atrás da cabecinha do gatinho. Mas antes eu vou ter que fazer a cabecinha do gato, né? Pra fazer o enchimento, eu tô usando aqui um EVA de 3 milímetros. Cortei ele um pouquinho menor. E o que que eu vou fazer? Em um dos lados, eu vou... Deixa eu separar esse aqui. Eu vou dar uma boleadinha, né? Pra ele não ficar tão quadradão, né? Como o EVA ele é um pouquinho mais grosso, eu não quero que apareça, né? Esse pedaço aqui quadrado. Eu já tinha riscado aqui, ó, no rostinho, como eu vou querer fazer. Então eu vou posicionar aqui a parte de trás. Deixa eu colocar aqui certinho.
E aí eu vou passar cola aqui só pra fixar, tá? E antes de colar a parte da frente, eu vou bordar, né, o rostinho dele. Lembrando que na Dressol você encontra vários modelos de olhinho. Então, se você não quiser fazer o olhinho aí fechadinho igual eu fiz, você pode usar os olhinhos da Dressol para poder fazer o seu gatinho. Inclusive, tem um olhinho de gato lá, muito fofo, e um olhinho fechadinho também, tá? Que tem inclusive cílios. Como meu gato é macho, né, eu não combinou muito eu usar o olhinho com cílios. Então, eu tô usando esse aqui mesmo, tá? Terminei de bordar, vou colar aqui a parte da frente e antes de tudo, né, eu vou fechar aqui, unir, né, as duas partes e aí eu vou fazer aqui pontinhos caseados. Vou fazer aqui na lateralzinha e vou fazer isso na voltinha toda, tá? E ficou desse jeitinho aqui, ó, todo caseadinho, olha que fofo. E agora eu vou colar as orelhinhas, palavrinha difícil, vou colar as orelhinhas do gato. Vou passar aqui um pouquinho de cola quente, você também pode usar cola de silicone, ou se você estiver fazendo no EVA, é só você usar uma cola instantânea que também dá certinho, tá bom? Vou colar a orelhinha aqui atrás. E se você tiver dificuldade para fazer a medida, você pode usar o gabarito, tá? Pra colocar a orelhinha certinho no lugar. Para fazer a patinha, eu tô usando aqui esse gabarito e esse círculo aqui, né? Esse tamanho de círculo. Então, eu cortei 2 vezes, caseei, enchi. E agora eu vou fazer os dedinhos. Então, eu vou passar aqui uma linha de um lado pro outro, ó. Fazendo a marcação. E vou fazer duas linhas, né? Porque são 3 dedinhos na mãozinha do gatinho. Corto aqui o excesso de linha e vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês. Olha só. Ele vai mais ou menos aqui, ó, dentro do gorrinho, tá vendo? Uma patinha só que vai ficar de fora. Para fazer o acabamento do gorrinho, eu tô usando carapinha e eu vou colocar aqui só na parte de baixo, tá? Então, eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho, eu acho que esse tamanho aqui dá. Vou dobrar aqui, eu acho que vai dar esse tamanho aqui. É sempre bom a gente guardar esses retalhinhos, né, que sobram, porque a gente sempre usa para fazer um detalhezinho, né, uma coisa ou outra. Tô colando aqui só para dar um acabamentinho, tá? E agora chegou a hora de fazer a flâmula. E para fazer a base da flâmula, eu tô usando aqui um EVA de 3 milímetros. E eu vou encapar esse EVA, né, para fazer a flâmula com tecido, tá? Então, ó, vou fazer aqui a medida certinho. Acho que se eu colocar de lado dá. É, vai ficar um pouquinho de tecido sobrando, mas acho que vai dar certinho. Eu vou colar, né, o tecido aqui, como eu disse, e para isso eu vou usar cola branca mesmo, tá? Como eu faço cartonagem, eu gosto bastante de fazer esse tipo de peça, né, esse tipo de artesanato. Então, eu vou passar cola branca e vou espalhar bastante para não manchar o meu tecido, tá? Então, não deixa excesso de cola, porque senão vai manchar o seu tecidinho. E aí, com a mão mesmo, eu vou aqui esticando, ó, até ficar bem esticadinho, né, até tirar todas as ruguinhas do tecido. Vou cortar o excesso aqui, eu devia ter deixado mais para poder fazer a voltinha ali para dentro, mas na hora eu cortei a mais. E aí eu já comecei aqui a dar o acabamentinho aqui atrás e eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Olha só, eu passei a colinha aqui e aí com o pincel eu vim espalhando a cola sempre de dentro para fora, tá? Porque se você passar o pincel assim, ó, vai ficar excesso de cola na beiradinha e aí vai manchar o tecidinho, tá? Vou fazer esse vincadinho aqui, ó, na ponta, tá vendo? Passo aqui, se você tiver uma espátula, melhor. Passo mais um pouquinho de cola. E aí, eu virar aqui pra dentro pra fazer o acabamento. Não se preocupa com o acabamento atrás, que a gente vai colocar aqui um acabamentinho ainda, tá? Então, ó, vou virando aqui. Vou colando aqui pra trás da flâmula, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui com essa parte que ficou faltando. Passo cola e viro pra dentro. Vou passar só mais um pouquinho de cola pra dar um acabamentinho.
E aí, pra fazer o acabamento na parte de trás, eu tô usando feltro mesmo, tá? Cortei aqui do mesmo tamanho. Vou passar cola branca cola bem o feltro, tá? E aí é só colar aqui o acabamentinho atrás. Cortar aqui o excesso que ficou faltando, né? Ficou sobrando, aliás. E pronto. Enquanto nossa flâmula seca, eu vou fazer aqui o narizinho do gatinho. Eu tô usando aqui a cartela de focinho PP, tá? É o menor que tem. E aí você pode escolher a cor, né? Como vocês podem ver na cartela vem várias cores. Você pode escolher a cor que você quiser, aí de acordo com a cor que você estiver fazendo o seu bichinho, né? Pode ser cachorrinho, coelho. Eu vou colocar esse aqui porque combinou aqui com o meu gatinho. E pra fazer as bochechinhas dele eu tô usando giz pastel. Eu gosto de passar o giz direto no feltro, porque esse aqui é o giz pastel seco, tá? Então ele sai mais fácil. Então eu gosto de passar direto porque fica mais forte, tá? Mas se você quiser fazer no EVA, quiser usar o giz pastel oleoso, vai passando o pincel no giz e aí depois você passa na peça, tá? Pra você não correr o risco de manchar. E pra fazer barbinha eu vou te dar uma dica aqui, que eu procurei na minha cidade o bigode de gato, né, pronto pra comprar. Ninguém nunca ouviu falar disso. Então eu resolvi fazer o meu próprio bigodinho. Então eu peguei aqui essa linha de bordado, né, que é dessa marca aqui, Clara. É uma linha um pouquinho mais grossinha, né, não chega a ser um barbante, mas é uma linha mais grossa. E aí eu medi aqui quantas vezes eu ia precisar, né, pra fazer 6 bigodinhos. Peguei aqui um potinho com um pouquinho de água, tá vendo? Vou colocar aqui cola branca. Coloco bastante cola, porém não muito, não muito. E aí eu vou mexer aqui para poder misturar, né? Fazer essa misturinha aqui de cola branca com água, tá? Não muita água e não muita cola, tá? Sempre ali na medidinha. Também não precisa fazer tanto, porque eu vou fazer só pro bigodinho, tá? Eu vou usar bem pouquinho, devia ter feito até bem menos que isso, mas eu queria mostrar pra vocês certinho no vídeo, tá? Ó, misturei bem aqui a água com a cola. E aí eu vou colocar o meu barbantezinho aqui, né, a minha linha. Mexo bem aqui pra poder penetrar bastante aqui a cola na linha. E agora é só puxar aqui, deixa eu esticar bem. E aí vocês vão secar essa linha esticada, tá? Então o que eu faço? Eu deixo ela, como ela tá molhada, ela cola em qualquer lugar. Eu colo ela do lado do meu armário ou do lado da minha mesa, né? E ela fica bem esticadinha e ela seca bem ali retinha, tá bom? E enquanto seca ali o nosso bigodinho, eu cortei aqui algumas tirinhas de feltro, né? Numa cor um pouquinho mais escura. Nesse formatinho aqui de garras. Para eu poder fazer as manchas do meu gatinho. Eu podia fazer também com giz pastel ou com tinta, mas eu preferi fazer aqui com feltro mesmo, tá? Então se você for fazer no EVA, você pode pintar ou você pode cortar tirinhas de EVA também e colocar ali no seu gatinho para fazer as manchinhas dele, ou no seu cachorrinho, né? Ou no seu coelho, na sua tartaruga, o bichinho que você quiser fazer. E aí eu só vou aqui posicionar as manchinhas dele aqui em todo o rostinho. 3 em cima e 2 de cada lado. Agora que nossa flâmula tá seca, eu vou posicionar aqui as coisas que eu quero nela, tá? Então eu vou começar aqui pelo gorrinho, né? Que é o principal. Vou colocar ele aqui mais ou menos no meio. Eu pensei em colocar um pouquinho de lado, não sei. Vamos colocar as outras coisas primeiro, pra aí a gente saber certinho aqui como é que vai ficar. Eu queria que o meu gorrinho ficasse um pouquinho mais cheinho, tá? Porque assim ele ficou muito chapado. Então eu vou colocar um pouquinho de enchimento nele pra poder dar uma levantadinha. Mas eu preciso saber primeiro aonde vai ficar tudo, porque eu preciso colar ele antes de encher, tá? Então eu vou posicionar aqui os meus elementos certinho aqui, né? As letrinhas, o gatinho. Pra daí colar o gorrinho, tá? Ah, eu esqueci de falar, eu também fiz 2 alcinhas pra ele aqui, mais ou menos 2 centímetros por 10. E aí você pode fazer essa parte no EVA também, tá? Porque não é muito pesado, no EVA vai super segurar também. E eu vou colocar aqui em cima, ó.
para poder colocar depois a madeirinha, né, para poder pendurar. Então, ó, deixa eu ver como é que vai ficar aqui, um pouquinho mais pra cá, porque vai ficar penduradinho, né? Deixa eu ver. Acho que aqui vai ficar legal, né? O que vocês acham? Eu acho que tá bom. Mas eu não gostei que ficou um pouquinho torto. Eu sou um pouquinho chata com simetria. Vou colar aqui, ó, em toda a volta. E aí agora sim eu vou colocar um pouquinho de enchimento, tá? Bem pouquinho assim, é só pra dar um voluminho. Você pode até fazer essa parte com EVA mesmo, tá? Só pra dar um volume. E eu vou aproveitar também e já colar as letrinhas aqui, né? Pra ficar bem fixo. Vocês vão perceber que eu medi e depois as letrinhas acabaram ficando tortas ainda. O feliz ficou um pouquinho mais pra baixo do que o miau. Olha só. Mas como eu tava fazendo virado pra câmera, eu acabei não percebendo, mas não tem problema, tá? Ficou bonitinho do mesmo jeito. Antes de colar a carapinha, eu peguei aqui um pedacinho de fio dourado, né? Um cordão dourado. E eu vou colocar no gorrinho, porque eu preciso de uma alça, né? Se ele tá pendurado, ele precisa estar pendurado em alguma coisa, né? Então eu vou colocar aqui um fio dourado pra dizer, né? Que ele está aqui penduradinho no botão que eu vou colocar ali depois. Então eu fiz aqui uma argolinha, ó. Vou colocar aqui, mas antes eu preciso ver aonde vai ficar a alça. Então eu vou colocar aqui a alça. Vou posicionar ela aqui, deixando aqui um dedinho de margem. E vou aproveitar também e já colar a outra, né, pra ficar aqui já as duas coladinhas. Deixa aqui um dedinho, ó. E vou colar essa aqui também. Desculpem o barulho, tá tendo obra aqui do lado de casa. E aí, às vezes, vocês vão ver aí umas marteladas, umas furadeiras. Mas é fazer o que, né? Pra fazer aqui o acabamento da alça, eu vou colocar aqui 2 botõezinhos, que também tem um acabamentinho dourado, pra poder combinar com a flâmula. E vai ficar aqui. Então, eu vou colocar aqui o fiozinho, colo ele aqui. E não tem problema, porque a carapinha vai esconder, tá? Deixa eu só colar ele aqui melhor. Um pouquinho mais pra cá. E aí, eu vou colocar o botãozinho. Vou colar com cola quente mesmo, mas pra ficar mais fixo, eu acredito que fique melhor se vocês colarem com a T6000, tá? Colo aqui. E vou colar desse outro lado aqui também. Agora sim, coloco a carapinha. E vou colar o gatinho também. E a mãozinha do gatinho, claro, né? Que a gente fez ali. Dou uma seguradinha. E pronto. Ah, faltou o pomponzinho, né? O pomponzinho do gorrinho. E pra fazer o acabamentinho ali, eu tô usando fita de pompom, né? Um pompom bem pequenininho. E que eu coloquei ali na volta toda da flâmula pra ficar bem fofa. Feito isso, vou colocar aqui um penduricalho, né? E guizos, porque claro, é um gatinho, então tem que ter guizo. E também peguei aqui 2 amoras para poder fazer aqui o contrapeso, né? Para não ficar só um guizinho. Vou usar o mesmo cordão dourado aqui, deixa eu medir mais ou menos quanto eu vou precisar. E aí eu vou pendurar aqui o guizo e a amora, cada um em uma ponta do cordão, tá bom? Eu passei a amora, passei o guizo e aí eu amarrei a ponta da linha, né, a ponta do cordão no guizo, tá? Depois eu dei um jeitinho ali de esconder a pontinha colando o fiozinho na amora, tá? E eu fiz isso nas 2 pontas, passei a amora, passei o guizo e aí eu amarrei o fiozinho no guizo, tá? Medi ali mais ou menos o tamanho que eu queria que ficasse e fiz o acabamentinho ali do cordão na amora, tá vendo? E do outro lado eu coloquei 2 botõezinhos da Drissol de lacinhos. E olha só como tá ficando linda. Ah, agora chegou a hora da gente colar nosso bigodinho. Olha só como fica bem durinho, ó. Fica bem legal e você pode fazer da cor que você quiser, né? E não só pra gatinho, mas como eu disse, pra cachorro, pra coelho.
Vou cortar aqui o tamanho que eu vou precisar, ó. Meço aqui o tamanho mais ou menos. Melhor. Vou colar aqui, ó. Passa um pouquinho de cola, bem pouquinho de cola, tá? Não deixa com excesso, não vai ficar feia a sua peça. Vou colar aqui. E aí eu corto, né? O tamanho que eu quiser. Mais fácil do que cortar antes, depois ficar pequeno, né? Ou grande. Se ficar grande não dá pra cortar, né? Se ficar pequeno não tem o que fazer. E aí eu peguei aqui uma madeirinha. Essa aqui, madeirinha você encontra em qualquer loja de casa de construção. Ela vem bem grandona e você corta o tamanho que você quiser. E pra pendurar eu tô usando sisal, porque tem tudo a ver com gato, né? Aqueles pauzinhos que eles gostam de arranhar, né? Chamam arranhador. Então eu vou posicionar aqui o tamanho que eu quero. E aí com a própria cola quente eu vou enrolando aqui até o final dos dois lados e vai ficar um arranhadorzinho de cada lado. Que todos os lances são referências de alguma coisa para gato. E aí é só colocar aqui, ó, desse jeitinho, cola aqui, né, igual eu fiz na frente. E já vai ficar fixo aqui o nosso pauzinho para poder pendurar. E pra gente finalizar, eu vou clarear um pouquinho algumas partes, né, fazer uns pontinhos de luz e vou usar o giz pastel branco, tá? Ó, tô passando aqui o giz pastel, o pincel no giz pastel, tá? Porque eu não quero que fique muito claro. E aí eu vou fazendo aqui os pontinhos de luz onde eu quiser. E ficou assim, a nossa guirlanda não ficou a coisa mais linda. Eu estou completamente apaixonada por ela. Voltei, gente. E aí, o que vocês acharam dessa aula? Gostaram? Eu espero que sim. Então, se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Segue as minhas redes sociais que também estão aqui na descrição do vídeo. E é isso. Esse é o último vídeo do ano, infelizmente. Mas olha, o ano que vem eu volto com muito mais vídeos aqui no canal da Dressol. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham um excelente fim de ano. Beijinhos!